986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia. Sábado, 4 de novembro, começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. Esse programa vai ao ar todos os sábados e tem como objetivo trazer temas gerais, passagens do Novo Testamento, da codificação espírita, de interesses gerais, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Nós estamos muito felizes, hoje nesse sábado que está garoando, achamos que ia ter sol, mas estamos felizes de estar aqui e compartilhar esse programa, você que está nos escutando, nos assistindo. Hoje, para conversar, e um tema bem importante, vamos falar sobre finados na visão espírita. Temos os nossos queridos amigos Hermínio e Kleber, sejam muito bem-vindos e desejo um bom dia para vocês também. Muito bom dia a todos, que possamos hoje estar envolvidos por pensamentos, sentimentos de muita paz. Bom dia, Mona, bom dia, Kleber, bom dia, João, nosso operador de mesa, e bom dia a todos os que nos ouvem. O programa é Hora Espírita, então vamos abordar finados na visão espírita. Já estamos ao vivo no Facebook da rádio, onde você pode nos acompanhar, e ali é que a gente interage, manda a sua pergunta, o seu bom dia, o seu questionamento. Também quem nos escuta pode participar pelo telefone, o WhatsApp 2049 1212 ou 2049 1200. Nós queremos convidar todos que gostam da doutrina espírita, que nos acompanham, a entrar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, compartilhar o nosso material, curtir, mandar para os amigos, deixar sugestões e, claro, acompanhar os programas anteriores e os próximos que acontecerão. A nossa rede social é Hora Espírita Chapecó, e lá você pode encontrar informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da região, sobre as doutrinárias, sobre os nossos trabalhos. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos pedir uma pequena licença para agradecer ao nosso querido patrocinador e ouvir o recadinho dele, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos ao programa Hora Espírita. Hoje vamos abordar os finados na visão espírita. E esse tema também se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que vai das questões 320 a 329, que tem como título Comemoração dos Dias dos Mortos e Funerais. Então, o segundo dia de novembro é tradicionalmente destinado às comemorações dos Dias dos Finados, que é uma tradição muito antiga, presente em várias civilizações e que demonstra o sentimento inato de que algo sobrevive à morte física. Para os adeptos da doutrina espírita, esse algo mais que sobrevive ao fim do corpo físico é o espírito. Mas como a doutrina espírita entende o Dia dos Finados? De que forma nossos entes queridos sentem nosso amor e nossas saudades ou nossas vibrações? Será que eles estão ali nas lápides dos cemitérios? Como homenagear os nossos queridos amigos que já passaram para a pátria espiritual e se encontram nesse outro plano? Fiquem conosco, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Dia dos Finados. E para a gente começar, é uma coisa bem importante, Kleber? A gente ainda tem medo da morte. Tem gente que nem fala da morte porque tem medo, Esse grande enigma que causa, às vezes, muita angústia, até esse medo, até pavor, Por que o homem ainda tem tanto medo da morte, que é uma coisa tão natural e que nós vamos passar? A palavra natural,
É uma coisa que realmente precisa ser refletida, né, sobre nós, principalmente quando se fala de medo. O medo é um sentimento que nos caracteriza, né? E ele é necessário, é importante que nós tenhamos medo de forma equilibrada para que possamos agir na vida de uma forma prudente, né? A sensação que experimentamos do medo, em algumas situações, vai prevenir alguns acontecimentos que não são adequados do ponto de vista da segurança, por exemplo, né? No entanto, o medo da morte, ele também faz parte dessa necessidade que nós temos, que é efeito da sabedoria de Deus, que proporciona a nós esse instinto de conservação. Porque se nós não tivéssemos esse receio pela morte, possivelmente diante das adversidades, diante das dificuldades que nós precisamos enfrentar, nós optaríamos talvez em abandonar o corpo pela morte, né? Enfim, em função realmente de que não teríamos uma preocupação, um receio. Então, de acordo com a doutrina espírita, o medo que nós temos, da morte, né, ele faz parte realmente de um instinto que Deus proporciona, com muita sabedoria, que é o instinto de conservação, que faz com que nós possamos nos manter realizando as nossas tarefas do dia a dia, enfrentando os desafios e as dificuldades. Porém, quando você fala em temor da morte, né, um sentimento de medo que já é avantajado, que é algo que muitas vezes cria uma certa dificuldade mesmo em conversar sobre o assunto, em pensar sobre o assunto, né? E de fato, a gente, nessas rodas de conversa, muitas vezes quando entra nesse assunto, muitas pessoas desejam não falar, achando que vai atrair aí uma situação de azar, entre aspas, atrair alguma coisa ruim, uma desgraça, né? Isso também denota uma falta de conhecimento da parte daquelas pessoas que têm um temor com relação à morte, falta de conhecimento da vida futura, né? Uma visão muito mais voltada para a vida no corpo, para a vida material, para essa vida presente, do que uma forma mais transcendente de ver a vida. A nossa vida ela é uma passagem aqui no corpo, nós temos uma história antes de chegar ao corpo e temos uma continuação. Então, quando o ser humano começa a entender um pouco mais que a vida continua após a morte do corpo físico e que a morte não é a extinção da vida, a morte é apenas um desenlace que acontece entre a alma e o corpo, na medida em que vamos entendendo essa continuidade da vida, que a vida continua após a morte do corpo físico, e quando nós vamos entendendo como isso se dá e como essa continuidade ela vai sendo acontecendo, o amparo que nós vamos recebendo por Deus, enfim, nós vamos começando a ter mais tranquilidade em pensar sobre o assunto, em conversar sobre o assunto, em aceitar a morte, né, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila, e é claro, não deixando de ter aquele receio. Por mais que a gente compreenda, né, todos nós trazemos dificuldades, imperfeições, e isso muitas vezes faz com que a nossa consciência não esteja ainda 100% tranquila para encararmos a morte, né? Então, muitas vezes esse receio, esse medo é fruto também do receio daquilo que nós vamos encontrar após deixarmos o corpo físico, resultado das nossas escolhas na vida. Muitas vezes as nossas escolhas, elas fazem com que a nossa consciência não esteja tranquila e isso gera um certo receio, né? Mas a doutrina espírita, ela nos ajuda muito nessa questão, dizendo que Deus é um Pai amoroso e bom e que por mais que nós realizemos na vida ações equivocadas, teremos sempre novas oportunidades de reparação, que nós não teremos, ao desencarnarmos,
devido à morte do corpo, não teremos uma vida eterna no mundo dos espíritos somente de sofrimento e dor, né? Então, pensando no amor e na bondade de Deus, nós vamos entendendo que a morte, muito embora a vida não tenha sido uma vida 100% correta, isso não acontece aqui na Terra ainda, nós teremos novas oportunidades, novas chances de refazer a nossa caminhada. E isso nos dá um consolo e nos dá uma tranquilidade para que a gente possa encarar a morte com um pouco mais de tranquilidade. E também para que nós possamos pensar naqueles familiares que desencarnaram, né? Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, como é que vai ser a vida desse ser, muito embora acreditando na vida após a morte do corpo, né? Como é que vai ser a vida dele lá no mundo dos espíritos, lá no plano espiritual, de acordo com a crença de cada um, para o local onde ele vai, né? Se ele não teve uma vida muito regrada, Deus sempre dá oportunidades novas de nós refazer a nossa caminhada. Acho que realmente o Kleber colocou de forma muito apropriada que o medo maior da morte se dá porque ainda não há aquela convicção absoluta do prosseguimento da vida do espírito, né? As pessoas ainda têm aquela noção de finitude e ligam muito o desencarne à questão do corpo lá que vai apodrecer, que vai perecer. Não tendo a convicção segura ainda de que o espírito, que é o ser imortal, que é o ser inteligente, prossegue independente daquele corpo que pereceu, tal qual a gente descarta uma vestimenta, uma roupa que já não nos é mais útil. E é muito importante nós afirmarmos que muitos estão esperando pela vida eterna, quando nós podemos afirmar que a vida eterna já começou. Já estamos nela, porque o nosso espírito é infinito. Então, já estamos na vida eterna, nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Periodicamente reencarnamos aqui chegamos para ocupar um corpo físico, para o aprendizado junto à matéria, depois retornamos ao mundo espiritual e assim segue. E também, Mona, a gente pode entender, fazendo um link com o que o Hermínio comenta, que essa falta de visão, entendimento com relação à vida futura e a visão focada nas coisas da Terra, no corpo, o apego, né? O medo de deixar as coisas que nós estamos apegados, né? O próprio, se a gente analisar hoje, a própria questão do envelhecimento do corpo físico, né? Muitas vezes a pessoa ela tem medo do envelhecimento porque ela se apega àquela visão de que nós precisamos ter a beleza física continuamente, então, o vigor físico, enfim, na medida em que o tempo vai passando, o nosso corpo vai se modificando, né? E gera um certo receio para os mais novos antes disso acontecer, né? O apego ao corpo, o apego às coisas, o apego às pessoas também, né? Então, a visão materialista, ou a visão mais focada na vida terrena, ela faz com que o ser sinta um certo temor, às vezes exagerado, em pensar, de se afastar, em deixar essas questões da vida material, né? Então isso gera também um temor, principalmente no momento em que aproxima-se, né? Às vezes em função de uma doença, essa possibilidade da desencarnação, né? Muitas pessoas elas precisam receber um apoio para que elas consigam lidar melhor com esse sentimento que é o temor da morte. Perfeito. E Hermínio, como é que então a doutrina espírita entende, compreende esse Dia dos Finados? O que é para nós, né, esse dia? O Dia dos Finados, como já dito no texto de abertura, constitui uma tradição, uma convenção em vários povos e religiões, como sendo o dia de orações, de homenagens
àqueles que nos precederam na partida para a pátria espiritual. Então se poderia dizer assim que é visto como o dia de maior concentração de lembranças, de orações para os entes queridos que partiram já para a pátria espiritual, que já desencarnaram. É o dia que as pessoas, por tradição, também vão lá até as sepulturas, as necrópolis. Depois nós veremos isso com um pouco mais de profundidade, para fazer sua homenagem, sua oração, levar suas flores, etc. A doutrina espírita, embora tenha uma visão um pouco diferente em relação a locais circunscritos para homenagem, mas respeita todas essas tradições e também pratica na medida em que os espíritas sentem a necessidade de fazê-lo, sem qualquer objeção, mas lembrando que o que realmente importa é o ser que partiu, é aquele espírito, é a ligação de simpatia, de amizade, de amor que temos por ele, independente do local. Perfeito. E é exatamente sobre essa simpatia, esse sentimento, né? Será que esses irmãos que já estão na pátria espiritual, Kleber, eles são sensíveis às nossas lembranças, né? Eles sentem saudade nossa também? É recíproco? Como é que funciona isso? A doutrina espírita, ela trata de uma forma muito direta essa questão. Tanto que no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro organizado por Allan Kardec, né, um livro de perguntas e respostas em que Allan Kardec ele realizava perguntas e os espíritos responsáveis pela organização da doutrina espírita no mundo respondiam através de médiuns. Na questão 320, existe uma pergunta muito semelhante a essa, que é a seguinte: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amam na Terra? E a resposta muito interessante: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhe a felicidade, se eles já são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio, de lenitivo. Então, não é uma simples afirmação, não é um simples sim. Ele fala que essa saudade que nós devotamos aos nossos seres queridos que já partiram, ela é tão importante e eles são tão sensíveis a essas lembranças, muito mais do que a gente pode entender e imaginar. Então, não é uma questão que permanece apenas conosco, que temos a lembrança, que temos a saudade, que temos o pensamento de carinho, de afeto, de saudades por aquele que partiu. Esse sentimento ele é projetado no universo e alcança esse ser de uma forma tão intensa que, se esse ser ele se encontra bem no plano espiritual, ele se sente ainda mais feliz pela lembrança que nós devotamos a ele. E se esse ser não está feliz, por qualquer motivo ele se encontra infeliz, triste, porque nós não deixamos de manter, de ter a nossa personalidade no plano espiritual, somos lá o que nós éramos aqui, e o progresso é contínuo tanto lá como aqui. Então ele permanece com os pensamentos e os sentimentos que tinha. E é possível que no plano espiritual o espírito ainda se encontre em condição de tristeza, sentindo uma saudade intensa, imensa, e quando ele está nessa condição, os pensamentos saudosos que são emitidos na direção dele de forma harmônica geram alívio para eles, né? Então aquela oração, aquela prece realizada com fervor, com carinho, sem o desespero da saudade, ela toca de uma forma tão intensa esses irmãos que é um combustível, podemos assim dizer, para que eles possam continuar a caminhada de uma forma talvez otimista, mais confiantes, né? Com mais força para darem prosseguimento a sua vida no plano espiritual. Então, sim, eles são sensíveis, muito mais do que nós imaginamos. Que nem diz o Divaldo, né? Que a gente está esperando aí a 5G, né? Se a gente soubesse a 10G que a gente tem tanta gente que aparece, né? Esse sentimento a gente já estava
Eu gostaria de fazer aqui uma abordagem do ponto inverso, Kleber. Muito bom. Por exemplo, a pessoa tem algumas tradições que parece que se não vão lá chorar, gritar na sepultura, não estão se importando perante a visão da sociedade com o ser que partiu. Então, como bem dito aqui pelo Kleber, o pensamento é uma energia que se propaga e chega, assim, até os nossos entes queridos que estão desencarnados, certo? Então, também tem que ter o cuidado para não emitir pensamentos tristes, de desespero, ou de apego, né? de revolta, de apego, por que você foi, por que partiu, porque aquele espírito muitas vezes está numa condição de reequilíbrio, de reharmonização, está em tratamento no mundo espiritual, e aí vão todos aqueles pensamentos, aquele bombardeio de pensamentos negativos, que o fazem o quê? Novamente decair para uma condição de tristeza, de revolta. Em vez de ajudar, prejudica. Exatamente. Não que os espíritas não fiquem tristes e não sintam quando há uma ruptura pela morte dos seus entes queridos. Eu, no dia 4 do mês passado, hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4 de novembro. Há um mês desencarnou uma irmã minha, com 62 anos, após apenas 3 meses de enfermidade. Era a irmã imediatamente mais velha que eu, a Maria Eli. E claro que houve dor. Mas foi uma dor consentida, de minha parte, compreendida, sem revoltas, emitindo pensamentos, olha, se você precisa ir, vá. Nós estamos bem, vamos continuar cuidando uns dos outros. Então não é os espíritas que já estão convictos, eles não deixam de sentir dor, mas não é uma dor de revolta e nem de desespero. Entendendo que aquele que está partindo precisa do nosso apoio. Você imagina um paralelo assim, de alguém que está partindo da nossa família para uma longa viagem, que seja até uma espécie de aventura. E você vai lá para gritar, para se desesperar, para reclamar, porque aquela pessoa está partindo. Obviamente que vai desestimulá-lo, vai desencorajá-lo. Então precisamos ter aquela visão de que o espírito que está lá está sentindo a energia que fazemos emanar e que ele precisa de energias positivas, de orações, de boas lembranças. Em vez de lembrar da morte, lembra de momentos bons que alegres. Passamos juntos, alegres. Em vez de colocar uma foto triste lá na lápide, coloca uma foto sorrindo, bonita, que cada vez que você vai lá consiga lembrar que essa pessoa também teve momentos de felicidade, o quanto foi bom conviver com ela aqui. Muito, muito bem lembrado, Hermínio, essa questão do que a gente faz chegar até esse ser amado, né? Que pode ser realmente uma energia muito boa, que estimula, e também uma energia que pode desestimular, né? Que pode proporcionar mais tristeza. E dentro desse aspecto, importante a gente lembrar algo que um renomado e conhecido orador e médium espírita, que é o Raul Teixeira, ele nos traz, que falando inclusive do Dia dos Finados, e que aqui foi bem falado pelo Hermínio, que não devemos esperar apenas o dia específico para emitir essa lembrança, né? Que os pensamentos eles podem e devem ser realizados com frequência de uma forma a levar essas boas vibrações, mas que essas boas vibrações elas são direcionadas para esses espíritos não apenas nos momentos em que nós direcionamos a nossa prece, por exemplo, mas nos nossos atos simples do dia a dia. Porque se os nossos pensamentos e sentimentos chegam até os nossos seres amados que já partiram, muito embora não estejamos pensando neles, quando nós estamos emitindo um sentimento de felicidade ou de gratidão pela vida, quando nós estamos nos
encaminhando na vida com confiança e otimismo, realizando o trabalho do dia a dia, fazendo o bem dentro das nossas possibilidades, nós estamos gerando toda uma energia positiva em torno de nós. E, por exemplo, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que desencarnou, quando ele obtém notícias nossas lá no plano espiritual, ele vai saber que nós, embora a partida, né, dele tenha acontecido, nós continuamos a nossa caminhada, nós continuamos conduzindo a nossa vida focado nos nossos projetos, e ele fica feliz com isso. Então, assim, essa energia não é só direcionada para esses espíritos no momento em que nós pensamos nele. Sim. Mas sim, como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Imaginemos, por exemplo, como fica um filho lá no plano espiritual que desencarnou, ao ter notícia, ao vir visitar, trazido pelos benfeitores, encontrar sua mãe lá, chorando, numa triste. situação de tristeza profunda e contínua por muitos anos, assim. É importante a gente pensar nisso. Eu sei que não é uma coisa simples, fácil, que apenas a nossa vontade pode fazer superar um sentimento tão forte e tão difícil de ser superado, que é a perda de um filho, por exemplo, né? Mas é importante nós pensarmos que essa tristeza profunda que nós conservamos por um tempo indeterminado, muito extenso, ela pode atingir esse ser de uma forma também a deixá-lo entristecido, né? Sim. Então, quando ele observa de lá e percebe que não, muito embora houve o afastamento momentâneo entre essa relação que existia, né, fisicamente falando, existe ainda uma conexão, existe ainda um contato, muito embora a gente não perceba conscientemente isso. Como diz um amigo meu, Kleber e Mona, um assunto puxa o outro. Isso. E o Raul Teixeira, que bom que lembrou, Kleber, também numa palestra ele diz o seguinte, que há pessoas que dizem assim, em perdendo, por exemplo, uma mãe vê um filho desencarnar prematuramente, né? Os pais que têm um filho que parte para a parte espiritual. E chegam e dizem assim, a minha vida acabou, não tem mais sentido. E o Raul Teixeira diz, sim, mas você tem 3 outros filhos que estão aqui ao teu lado. Esses não têm importância, normal que sofras por aquele que partiu. Mas olha quantos você tem aqui para cuidar, dar amor e afeto. Uma outra coisa que o Raul Teixeira diz que às vezes as pessoas pensam assim, que aquele ser que partiu daqui virou um anjo lá. E não é verdade. Continua sendo a mesma pessoa e está numa fase de transição procurando se equilibrar. E essas pessoas às vezes ficam chamando, olha, meu pai e minha mãe que partiram, me ajudem. Não faz isso. Peça para o teu anjo guardião. Porque teu pai e tua mãe às vezes estão lá numa condição... Precisando de ajuda. Precisando de ajuda para se reequilibrar, para se readequar no plano espiritual, para, né, fazer aquela reharmonização pós-desencarne. E as pessoas estão aqui chamando insistentemente. É claro que ele sente isso, pela força do pensamento. Então, não. Você tem um anjo guardião, você tem o Mestre Jesus, aos quais você pode recorrer e que estão aptos a te ajudar. Aliás, o nosso anjo guardião está aí com essa missão, com esse dever, com essa obrigação. Então, cuidar muito sobre a forma como você vai emitir pensamentos e invocar, ou ficar emitindo ali manifestações de desespero, de revolta. Por quê? Porque tudo é sentido. Sobre isso dos filhos, o Alberto Almeida, que é um médico, né, e faz terapia, ele disse que marcou muito a vida dele quando ele atendeu um casal que tinha 2 filhos e um veio a desencarnar e ficou o outro de 18, né? O mais velho de 20 e poucos desencarnou em acidente. E disse que quando ele sentou os 3 na frente, o pai e a mãe disseram, eu perdi meu filho, minha vida acabou. E disse que ele olhou para o outro filho que estava do lado e disse assim, e você? Eu perdi um irmão e perdi o pai e a mãe. Porque estava abandonado, né? E ele disse assim, como a gente não tem essa percepção que a vida tem que seguir, que a gente tem, Deus coloca outros seres em nossa vida que também dependem da gente, né? Sim. Isso é bem importante.
que vocês tocaram. Só quero dar uma pausa aqui e dar bom dia para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Tem um monte de gente dizendo bom dia, que o programa está muito bom, mas o Idacir está dizendo assim, ó, bom dia. Ótimo assunto sendo abordado para que as pessoas saibam e que não duvidem que a morte acaba para o corpo e não para o espírito. Como sempre se fala, nascemos num corpo novo com um espírito velho para poder evoluir. É bem isso, né, Idacir? Então tá, o programa é Hora Espírita, você que está chegando agora, tomando seu café, seu chimarrão, estamos abordando hoje o dia de finados na visão espírita. E esse dia, Hermínio, é um dia especial para a gente que está aqui encarnado, não é verdade? E para os nossos entes queridos que se encontram lá no plano espiritual, será que também é especial? Será que nesse dia eles comparecem ali nos cemitérios, nas tumbas, nos locais? Como é que funciona isso? Como dissemos, eles atendem no sentido de ligação aos nossos pensamentos. Como, em razão dessa tradição, em vários povos e religiões, há uma concentração nesse dia de lembranças e orações. E sim, eles comparecem aos locais onde nós estamos concentrados em pensamento, em oração a eles. Assim como compareceriam a qualquer outro local em pensamento, onde nós estivéssemos lembrando fortemente neles. Então, por exemplo, nós podemos ouvir uma música no rádio de qualquer lugar e nos conectarmos com ela, ou irmos a um local onde as pessoas concentradamente estão para ouvir a mesma música, certo? Aliás, assim é bem interessante, né? Porque as pessoas vão lá porque os restos mortais estão lá. Exatamente. É uma forma respeitosa, vão lá arrumar a sepultura, o que é elogiável, né? O local onde estão os despojos. Mas o espírito daquela pessoa não está lá, pode eventualmente comparecer em razão dessa concentração, dessa maior fluidez de pensamentos em relação a ele. Eu assisti uma palestra uma vez que disse assim: você imagina que um membro da família desencarnou. É uma viagem que ele faz. Depois, você também viaja para aquele local para o reencontro ou numa próxima encarnação, todos vêm para cá. Imagina se você tem um filho encarnado que faz uma viagem longa ou vai morar num outro lugar. E que você não vai mais poder... que você... Não vai poder ver, né? Você marcaria um reencontro com ele no cemitério? Então é mais ou menos isso. Sem de forma alguma menosprezar essa tradição do Dia dos Finados de irmos até o cemitério, né? Mas em qualquer lugar onde você esteja, até mesmo na tua casa, e se você quiser fazer um agrado maior, coloque um buquê de flores e faça uma oração e dedique alguns minutos em pensamento lá, aquele ente querido que está no mundo espiritual, lembrando de coisas boas, conversando, como você conversava aqui com ele, dizendo, olha, estamos bem, ou estamos passando por um momento complicado, mas logo estaremos bem, lembramos de ti, temos saudade de ti, te amamos. É isto. Mas se precisar ir ao cemitério em razão dessas tradições ou da necessidade de lá poder se concentrar mais, nenhum problema. Ou seja, os espíritos desencarnados, eles nos atendem ao pensamento, onde quer que estejamos. Na nossa casa, numa igreja, numa casa espírita, no cemitério, onde nós estivermos, o que o chama é o pensamento e não a lápide. Por isso que a Joana de Ângeles, ela, agora eu não vou me lembrar o livro, mas ela diz que a gente, se tem um jardim em casa, plante uma flor e dedique ao seu ente querido e vá nesse momento ali,
olha fulana, essa flor é pra você, tô com saudade, como tá bonita. E converse com ela, entendeu? Dedicando esse sentimento ali. Ela tem um texto que fala muito, muito bem isso. E também nesse sentido, o próprio Raul Teixeira, que citamos antes, ele sugere que ao invés de nós talvez investirmos algum valor comprando uma flor e levando ao cemitério, comprando lá as na velas, lápide, né? isso, e acendendo lá, ele sugere o seguinte, que a gente, em homenagem a esse ser querido, compremos então algum gênero alimentício e entregue a alguém necessitado em homenagem àquele ser que partiu. Seria uma maneira de agradar ainda mais, né? E realizar a caridade de uma forma prática, né? Mona Lisa, me permite, estou recebendo aqui Sim. no meu WhatsApp uma mensagem do meu querido amigo Marco Aurélio Petri, que nos ouve, e diz assim: amigo, eu acredito que o Dia de Finados é uma forma de se tornar presente uma consciência coletiva do sentido da vida e da morte. As almas dos que passaram para o plano eterno sentem nossas orações porque dirigidas ao Deus da vida. E assim, por estarem nele, que não há mais tempo nem espaço, entra em comunhão conosco. Assim, esta tradição nos ajuda a meditar sobre o sentido da vida e lembrarmos de que somos finitos neste plano. Finitos no sentido do corpo físico, que portamos. Muito bom, amigo Petri, obrigado pela audiência. E eu acho que essa mensagem, muito oportuna, muito feliz, porque o que está acontecendo, por exemplo, hoje, nesse dia? Foi organizado um programa falando do Dia dos Finados, né? Justamente em função do dia. Então, nós paramos e estamos refletindo acerca da importância da imortalidade da alma, a importância de bem nos conduzirmos na vida, no corpo presente, para que possamos encontrar um futuro mais feliz no plano espiritual, né? Então, realmente, pensar que esse dia, a comemoração do dia, né, ela também dá ensejo para que nós realizemos pausa no nosso cotidiano, na nossa vida, para refletir acerca disso, né? E para que aquelas pessoas que não têm o hábito, talvez, de pensar na vida após a morte, que pelo menos nesse dia Reflitam, elas né? reflitam, pensem naqueles que partiram, enfim, né? Pelo menos nesse dia. E nesse sentido, Kleber, o que acontece então no plano espiritual no Dia dos Finados? Acho que o Hermínio fez já uma breve. Uma fala que tem a ver com essa questão, né, do ponto de vista do encontro das pessoas com o mesmo objetivo, lá no cemitério, por exemplo, né? Então, no plano espiritual, como é um dia em que aqui na Terra nós, de forma quase geral, lembramos daqueles que partimos, eles são ligados a nós, aqueles seres amados que partiram, por esses pensamentos. Então, no plano espiritual existe também uma movimentação, digamos assim, bastante grande, né, intensa, da parte desses irmãos que são aproximados de nós nesses momentos, né, para que possa se trocar então, né, esses pensamentos, assim como nós direcionamos o nosso carinho, eles também, né, de onde eles estão, eles direcionam para nós. Então, no plano espiritual também acontece uma movimentação da parte daqueles espíritos que estão sendo, como o Hermínio falou antes, né, invocados pelos nossos pensamentos e sentimentos, são lembrados por nós, né? Então, nesse dia em especial, como a tradição, ela movimenta as pessoas no mundo a lembrar dos que já partiram para o plano espiritual, lá eles sentem essa lembrança e lá também eles se movimentam na nossa direção. Perfeito. São 8 horas e 37 minutos. Vou pedir uma pequena licença, uma pausa, né, da nossa conversa para ouvir novamente o recadinho do nosso apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações.
Voltamos, o programa é Hora Espírita e você que está nos acompanhando, hoje estamos abordando finados na visão espírita. Mas também quero dar os parabéns a todos os trabalhadores desse programa, das equipes, das casas, porque o nosso amigo Mauri está dizendo que hoje faz 6 anos, 4 de novembro de 2017 foi o primeiro programa Hora, faz 6 anos que a gente está divulgando aqui a doutrina espírita. Então, muito obrigada a você que nos acompanha durante esses 6 anos e faz esse programa acontecer, né? Porque esse programa é feito para nós, para todos vocês que estão nos escutando. Grande, Mauri, um abraço. Obrigado, Mauri, pela lembrança. Seguindo, então. Vamos falar aqui uma coisa muito importante, né, Hermínio? Que é um dos pilares da doutrina espírita, que para nós espíritas, né, a morte não existe. O que ocorre, que nem vocês já explicaram e explanaram muito bem, é a morte do corpo físico e o espírito continua a sua jornada, né, onde é a verdadeira vida, que é um plano espiritual. Poderia conversar um pouco sobre esse pilar tão fundamental da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. É um pilar dos mais importantes mesmo, que se associa ao pilar da reencarnação. Desde que criados, individualizados como espíritos por Deus, como espíritos simples e ignorantes, ou seja, um caderno em branco para que possamos escrever nossa própria história, cada um pelo seu livre-arbítrio, iniciamos essa caminhada por todo o tempo, aprendendo, errando, acertando, mas sempre aprendendo. É aquela frase de Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e aprender sempre. Tal é a lei, que não é bem de Kardec, mas está lá no bordo frontal da pedra que cobre sua sepultura. Então, a morte não existe, por quê? Porque o ser inteligente é o espírito. O espírito é o que sobrevive sempre à morte, ao perecimento do corpo físico. E nós, em espírito, vivemos, e a pátria espiritual é nossa verdadeira morada. Como disse, periodicamente, o espírito reencarna para que possa aprender aqui em contato com a matéria. As sensações e emoções, aliás, a teoria nos ajuda muito. A teoria nos ajuda, mas o verdadeiro aprendizado, aquele que se fixa indelevelmente e para sempre, advém de sensações e emoções, que são aquelas experiências que nós passamos. As práticas, né? E algumas experiências nós só conseguimos aurir no corpo físico, junto à matéria. E aí vem o frio, o calor, a fome, a dor. Todas essas sensações, as sensações das várias fases da vida do corpo físico, a infância, a família que se dá ali no plano corporal, a adolescência, a juventude, a maturidade e o ocaso, a velhice, que também nos proporciona experiências diferentes e muito relevantes. E até mesmo o período aquele período final ali, que estamos entre a vida e a morte, o período de agonia, quantos conhecimentos nos permitem. Sem contar que também no plano físico podemos ter a encarnação ora em corpo masculino, ora em corpo feminino, ora aí assimilando os conhecimentos da masculinidade, do vigor, da paternidade, ora do corpo feminino, da delicadeza, da maior ternura, da maternidade, do aleitamento e assim por diante. Então nós somos espíritos imortais, vez em quando ou periodicamente estamos encarnando aqui e necessitamos encarnar até nos tornarmos espíritos puros, quando daí não terá mais necessidade dessa encarnação. Mas a nossa eternidade já está sendo vivida, eternidade no sentido de infinitude, já está sendo vivida. Você só troca de roupa física vez em quando, certo? Para ganhar um novo corpo e prosseguir
Na jornada. Na tua jornada evolutiva. E eu queria ler uma mensagem que está num folheto que foi fornecido aos frequentadores de vários centros espíritas nesta semana, que se chama Partida e Chegada. Quando estiver no túmulo, poderei dizer, como tantos outros, terminei minha jornada, e não terminei minha vida. Minha jornada recomeçará no outro dia, de manhã. O túmulo não é um labirinto sem saída. É uma avenida que se fecha no crepúsculo e volta a abrir na aurora. Escritor Victor Hugo. E aí segue uma mensagem muito bonita no seguinte sentido. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará, já se foi. Mas terá sumido, evaporado esse veleiro? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua existindo do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes do outro lado do oceano da vida a afirmarem, lá vem o veleiro, ele chegou. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a carga preciosa de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível, dizemos, já se foi. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas e afeições persistem na nova dimensão espiritual. Nada se perde a não ser o corpo físico, de que não mais se necessita. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além, outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário e incômodo. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que é para uns partida, para outros é a chegada. Conforme escreveu o poeta francês Victor Hugo, o berço tem um ontem e o túmulo um amanhã. Assim, um dia todos nós partimos como seres imortais que somos ao encontro daquele que nos criou. De autor desconhecido, mensagem adaptada de A Gênese, Allan Kardec, capítulo 1. É uma mensagem muito linda, né? Porque ao mesmo tempo que a gente deixa, né, aqui, parte lá, vai ter outros entes queridos esperando a sua chegada, né? Há um resumo dessa história que diz assim: há um rio entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Quando o barco parte daqui, de alguém que desencarnou, nós dizemos, se foi, partiu. Lá do outro lado estão nossos irmãos desencarnados esperando. Opa, chegou! Né? Que felicidade! Quando reencarna, se dá o processo inverso. O espírito vem de lá para reencarnar, os espíritos que lá permanecem. Partiu, nós aqui, chegou um bebê, né? Que alegria. Que alegria. E assim o é. E a linha, idas e vindas. Essa linha do tempo que é infinita, essa linha do tempo que ela é infinita, porque a vida não cessa, né? Nós temos um princípio, mas não teremos um fim, de acordo com a visão da doutrina espírita. Então, isso faz com que a gente entenda a imortalidade da alma como uma bênção que gera consolo, confiança, porque há um afastamento
há uma separação momentânea que a morte proporciona, mas com certeza haverá um reencontro. Isso é o consolo, isso é o conforto, esse reencontro que vai acontecer inevitavelmente, sobretudo entre aqueles corações que se amam, aquelas pessoas que se conviveram de uma forma harmoniosa, tranquila, fraterna, né? Amorosa. E o oposto também. É interessante que aqueles desafetos, aquelas pessoas que fomos inimigos, né? Enfim, teremos também o reencontro. Mas o reencontro para que a gente possa reparar as arestas do passado, as dificuldades da convivência. Então, falando da imortalidade da alma, trazendo para um aspecto prático da nossa vida, agora falando da vida material e não só da vida espiritual, esses reencontros, eles acontecem não apenas no mundo espiritual, mas também no plano físico, dentro de um círculo familiar, por exemplo, quando essas almas amorosas se reencontram. E a gente sente muitas vezes na figura de um pai e um filho, de uma mãe e um filho, que se amam de uma forma tão intensa. Que tem grande afinidade, uma né? afinidade muito grande entre dois irmãos, por exemplo. Ali também está acontecendo o reencontro daqueles corações que já estabeleceram laços antes daquele reencontro, né? E muitas vezes nós, no mesmo lar, vamos nos reencontrar com aqueles desafetos do passado. Isso é fruto do amor de Deus para com todos nós. Jesus falava que deveríamos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto ainda estávamos a caminho com ele. A importância do perdão, a importância do entendimento, né, da tolerância, enfim, para com o nosso semelhante. E quando a gente não consegue, nós vamos fatalmente reencontrá-los. E esse reencontro muitas vezes acontece dentro do círculo familiar, para que a gente possa transformar aquele sentimento do ódio do passado num sentimento mais suave, em que vamos desenvolvendo gradativamente através da convivência o sentimento do respeito, da tolerância e lá na frente o sentimento do amor, né? Porque nós fomos criados, como o Hermínio bem falou, seres simples, ignorantes, mas todos nós, sem exceção alguma, destinados a sermos seres sublimados, espíritos perfeitos, tal como Jesus se mostrou na Terra. Um dia todos nós chegaremos a esse patamar evolutivo. No entanto, são necessárias sucessivas vidas, sucessivas reencarnações, experiências que vão aumentando o nosso desenvolvimento, né, intelectual e moral, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Perfeito. E, bem, já estamos, 8 horas e 52 minutos. Gostaria, sim, de encerrar esse programa, ainda temos para conversar, né, bastante tempo, 8 minutos aí. O que a gente pode deixar para os nossos queridos ouvintes que estão nos ouvindo, que por momentos se separaram dos seus entes queridos, né? Uma mensagem, assim, de esperança, de amor, da doutrina espírita. O seu ente querido não terminou. O seu ente querido apenas partiu antes. Tomou um trem anterior. Daqui a pouco passará o nosso. Hoje, amanhã, um pouco mais tarde, passará o nosso trem. E nós também embarcaremos para esse reencontro. Porque os verdadeiros sentimentos de afeição são os que unem os espíritos em famílias, quer aqui no corpo, no plano físico, quer no plano espiritual. Então, se nós estamos esperando o nosso trem passar, o que melhor podemos fazer é preparar a nossa bagagem. Uma bagagem leve, uma bagagem que leve coisas que nós precisaremos do outro lado. É isso que a gente faz quando vai para uma viagem, leva coisas que poderão nos ser úteis. E o que poderá nos ser útil lá no plano espiritual? Todo o bem que aqui fizermos, apesar das nossas imperfeições, apesar ainda do estágio não
tão evoluído que estamos na caminhada de evolução, pouco a pouco. Então podemos levar as coisas boas que fizermos, porque certamente os nossos problemas morais já estão dentro dessa mochila. Precisamos equilibrá-la levando as coisas boas e diminuindo aos poucos a bagagem ruim, aquela que só vai nos pesar, das coisas que nos são inúteis. Então, praticar o bem. Eu sempre digo que não é tão fácil a gente estabelecer formas de nos modificarmos. E ontem mesmo na palestra no Bezerra de Menezes, eu falei o seguinte, que há uma regra difícil de ser cumprida, mas fácil de ser entendida. Primeiro, paremos de fazer o mal, em qualquer das suas espécies e tamanho. Não é preciso pensar no mal só como um assassinato, um sequestro, um roubo do erário público, a narcotraficância. Não, as coisas menores. É errado, é errado. Vamos parar de fazer. Como, por exemplo, jogar lixo na rua, deixar garrafa espalhada na rua. É errado. Prejudica a sociedade, prejudica o planeta. Então, parar de fazer as coisas erradas. Segundo lugar, fazer o bem sempre que oportunidade aparecer. E quando nós estamos predispostos a fazer o bem, a oportunidade aparece. Se conseguirmos implementar essas duas regrinhas, certamente que ainda teremos muito a fazer no âmbito do aperfeiçoamento, do aprendizado para o nosso espírito. Mas o grande problema da humanidade cessará. Porque se você for ver, todo o nosso problema é fazer o mal e deixar de fazer o bem. Se só fizermos o bem e sempre fizermos o bem, quando a oportunidade aparecer, teremos dado um imenso passo na evolução. E essa é a melhor bagagem que podemos levar na nossa partida. O trem um dia chegará. E chegará para que nós possamos dar continuidade à nossa vida espiritual, para depois ganharmos um corpo novinho na próxima encarnação, tá? Melhor, um corpo com melhor funcionamento, se assim merecermos, para continuar mais um capítulo e mais um até chegarmos à perfeição. Perfeito, perfeito. E ainda procurando trazer algumas palavras, né, para acalentar o coração daqueles que tiveram o afastamento do ser querido pela ocorrência da morte do corpo físico. Eu aqui penso no nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, que é uma personalidade conhecida no Brasil inteiro e em muitas partes do mundo. Ele foi um ser que trouxe muito consolo, sobretudo para as mães, para os pais, né, que tiveram os seus filhos ceifados pela morte, né, o corpo dos seus filhos ceifados pela morte. No entanto, situações de muito desespero, de muita tristeza, profunda tristeza, né, que acometia o coração daqueles pais e daquelas mães que por vezes procuraram Chico Xavier. E Chico Xavier, ele sempre trouxe uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo da fé e da continuidade da vida, né? A continuidade da vida de uma forma otimista. Viver bem, como o Hermínio acabou de falar, procurando fazer o bem. E essas cartas que Chico Xavier psicografava, que eram dos espíritos que haviam partido e que seus familiares estavam numa condição de profunda tristeza, traziam notícias desses filhos, por exemplo, onde eles, muito embora o gênero de vida e o tipo de morte que tiveram, já tinham a condição de se manifestarem através da via mediúnica, da psicografia do Chico Xavier e falar para os seus pais: eu estou bem, eu estou acolhido, eu estou amparado, a vida continua, e isso é um fato. E que, muito embora a saudade e a felicidade em estar aí convivendo, eu aqui também estou convivendo com corações afetuosos. Um avô, uma avó, um tio,
o mentor espiritual que acolheu aquele ser e está conduzindo, e não importa a idade desse ser. Pode ser um bebezinho que desencarnou, pode ser uma pessoa, um jovem, uma criança, qualquer idade. O amparo de Deus não falta para nenhum de nós, tanto no corpo físico como e principalmente no plano espiritual. Porque se há uma organização espiritual para que a reencarnação aconteça, para que no momento da concepção a alma seja ligada a um corpo físico, há também uma preparação do plano espiritual para o recebimento desse ser que parte da vida física em direção à vida espiritual. Há toda uma preparação, há uma data, há um momento já pré-determinado por Deus. E Deus manda que seus trabalhadores fiéis se preparem para acolher e para receber. Então, que o coração se pacifique, muito embora a saudade aperte muito, né? Se pacifique nessa certeza de que Deus acolhe e ampara a todos aqueles que partiram, indiferente do gênero de morte e do tipo de vida que tiveram. Eu só gostaria de, para encerrar, trazer aqui uma frase de Sêneca, filósofo romano, que dizia assim: vive mal quem não sabe morrer bem. O que ele quis dizer? Que quem vive só com o medo da morte não consegue viver bem porque vive temendo. Então, vive bem quem sabe morrer bem. E nós, 9 horas, queremos agradecer a companhia e deixar um grande abraço, uma ótima semana, agradecer ao Hermínio, ao Kleber, muito obrigada, ao João, e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita.